Tá andando. Aí, Olá, olá, terráqueo. beleza, mano? Fala, mano, como é que você tá? Tudo certo? Pô, Nosso, já te falei isso no telefone, mas, pô, fez falta sexta-feira não fazer a live, hein? Não bater o papo. pois é, eu ia te falar a mesma coisa, mas é isso aí. Vamos Mas nessa. vamos nessa. Hoje a gente tem tema, né? Hoje a gente tem tema, a gente marcou de falar hoje sobre um tema específico, que é estudo e performance musical, né? Você quer introduzir o assunto aí, Michel? Quer que eu introduza? O que é que você prefere? Só queria dar um alô antes que a, a teia que dá a liga nessa live é uma parceria de nada menos do que 15 anos entre a Musical Express, que importa as cordas da Dário, e este que vos fala. Então eu agradeço sempre por essa parceria, uma parceria digníssima, de diálogo, de abertura, de cooperação, que é muito importante a gente citar isso, eu acho, Com certeza. porque faz uma grande diferença, entende? Esse apoio, né? A gente é músico e os apoios fortalecem muito o propósito, né? Com Então, certeza. é um grande prazer fazer parte disso. Michel, então aproveite que você introduziu com isso aí, que é super proveitoso. Então, fala pro pessoal o setup de corda que você usa, o setup de corda da Dario, que é bem bacana. Bom, na guitarra que eu estou usando, que é mais de rock, que é o modelo EVO da Music Maker, eu uso o XL010, Uhum. que é talvez a corda que eu use há mais tempo, né? Talvez as primeiras cordas da Dario que eu comprei já foram nessa configuração. Só que eu era moleque e eu usava 08. Uhum. E aí depois eu passei para 9. E aí nessa guitarra aqui, que é uma. Essa guitarra Você é a. lembra, eu nunca toquei numa corda 08, Michel. Você lembra da sensação como é? Eu nunca toquei. Olha, mano, ela é muitíssimo leve. Eu acho que com a palhetada que eu tenho hoje não ia dar certo, porque eu ia desafinar, né? Ia sair tudo meio desafinado. Mas o Faísca fala uma coisa que é interessante. Quanto mais fina a corda, mais drive quando você usa o drive. Aham. E, enfim, era interessante, só que eu nunca fiquei satisfeito com as medidas de cordas que vem no jogo No jogo. normalmente. Eu Eu também. sempre precisei de uma customização. Então, por exemplo, nessa guitarra aqui, é uma guitarra que eu uso ela plugada direto no amplificador, ou passo por só efeitos morais, né? Tipo, eu uso um simulador de Leslie da Hot Stage, às Uhum. vezes eu uso um AUA, depende. Mas eu não uso nada para fabricar o timbre da guitarra. O timbre da guitarra é o timbre da guitarra mais o ampli valvulado, que Uhum. é uma combinação que eu acho que para mim fica mais próximo do que eu imagino. Então essa guitarra aqui eu já uso da Dario Chromes, que é lisa, 012, e eu adapto e coloco a primeira mid 013 Beleza. e a sol desencapada 022. Isso aí, legal pra caramba. Legal. Eu também, eu não me adapto também com o set que vem, não. Quer dizer, eu me adapto porque eu não tenho essa sua força de montar o set toda vez. Mas o set que eu mais gosto quando eu tenho a disposição de montar é 0,13 embaixo e 0,12 em cima, né? As primas 0,13 e o bordão 0,12. É isso aí, é tipo o que eu faço, né? Aham. Que ela Então vamos lá, Michel. fica Dá, com vai. mais punch, né? Bem mais punch os graves, quando você está tocando os baixos, né? Não vem, não embola tanto. Principalmente a gente toca com baixista acústico. Uhum. O som da 013 dessa 056 aqui, ela é quase proibitiva se você estiver fazendo acompanhamento junto com o cara, assim, né? Porque fica eslamaçado, parece. Então, uma coisa É. esquisita. Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar aí de estudo e performance musical. Eu acho que sim, tem uma coisa que a gente já está fazendo essa live, eu acho que já é a sexta vez, né? Sexta ou sétima Ah, vez. sexta já?
É a sexta ou a sétima, E já tem 6 semanas, bicho, que a gente tá de quarentena. Pois é. É, assim, o lado bom é a sexta live, mas o lado ruim é que eu acho que já é a sexta semana, né? 17 de março começou, logo depois a gente começou a fazer live, eu e você. É. Bom, que a gente volte quando for possível realmente, né? E quem pode, fique em casa, né? Pois é, bicho, isso é um negócio muito preocupante. Lembrar todo mundo aí, tem 600 pessoas morrendo por dia, né? Né? Complicado, complicado. Então, e uma coisa que aconteceu muito nas lives passadas, a gente debate muito essa coisa do estudo, da prática do instrumento e muito essa coisa da avaliação ponto a ponto, né? Avaliação ponto a ponto do que uma pessoa precisa para entrar no fluxo musical, né? No fluxo da música e aparar as arestas para normalmente o que ela quer, que é uma evolução, né? Que é tudo, acho que todo mundo que vem procurar uma coisa dessa é evolução. É, mas, de certa forma, também existe, aí que eu queria perguntar a você, existe um método por trás, né? Que ele não é um método engessado, endurecido, mas que existem prerrogativas que é sempre bom estar atento, né? Tipo, a gente já conversou, eu sei que você também trata, precisa saber esse acorde, precisa saber aquele, precisa saber as tetras, precisa saber as tríades, aí criar relação com escala, então existe um método. Eu queria começar por aí, Michel, porque assim, não é uma coisa banda voou, né? Como às vezes pode parecer, né? Não tem nada de banda voou no que está se fazendo. Agora o que existe é um cuidado para que essa análise ponto a ponto seja feita, porque muitas vezes o fluxo da música não pode ser interrompido com regras, não é isso? Então eu queria que você começasse por aí, que eu acho super bacana quando você fala sobre isso. É, o que vem primeiro, né? É uma grande questão. Então, não importa a gente definir o que é, mas sim a gente se perguntar o que eu deveria estudar primeiro. E você sabe que a gente começou tocando, pelo menos aqui no Brasil, assim, eu comecei tocando quase por osmose, porque tinha meu avô tocando, meu irmão tocando e aquilo me pegou e eu queria isso desde o começo. E aí, quais foram as primeiras coisas que eu de fato memorizei? Foram os acordes. Depois disso, junto com isso, veio essa necessidade de expressar coisas improvisando. Eu já, desde moleque, eu queria improvisar. Eu ficava tocando em cima das músicas do rádio e falando, eu queria pôr um solo diferente nessa música. Com raras exceções, né? E é engraçado, né? Porque no final da década de 70, que foi quando eu comecei a perceber as coisas, as músicas ainda tinham solos de guitarra. Olha só. Então, aí Daqui a eu, pouco a eu gente vai fiz. ser. Michel, só um adendo. Daqui a pouco a gente vai ser do tempo que música ainda era melodia e harmonia, né? Que Pois ainda tinha. é, pois é, pois é. A harmonia já jogaram fora tem tempo. Agora é a melodia, já não precisa mais. Vai ser só uma É, tum pá, e um cara falando e acabou. Falando. é. Vamos. Só que, mesmo assim, por onde a tendência geral vai, ela é muito confundida com a dominação do sistema mesmo, né? De como todas as propagandas, filmes e novelas e telejornais entram na cabeça da pessoa. Isso vai moldando até a música, né? Só que isso infelizmente vai existir por um bom tempo, mas ainda tem o pensamento autônomo e a dignidade, né, individual que o cara fala, peraí, eu sinto música de outro jeito. E aí a gente abre uma nova porta de possibilidades no universo, né? Então,
Aí, enfim, quando eu comecei a querer solar, né? Aí eu falei, ih, caramba, eu não tenho nada. Aí eu fui tirando solos e tal. Mas quando eu precisei entender o que eu estava fazendo, eu precisei parar e fazer uma imersão acorde por acorde. Só isso. Porque se as músicas são formadas por vários acordes, sejam poucos, sejam muitos, e a noção de pouco ou muito para cada pessoa varia, né? O que, que é muito para alguém? Sei lá. Mas a grande questão é do que essa música precisa. Enfim, então quando eu vou estudar a estrutura para eu começar a improvisar para acontecer o seguinte, que para mim é uma utopia até. Eu tocar o que eu sinto ao mesmo tempo em que essas coisas se encaixam perfeitamente em cada acorde. Esse é um grande dilema do improvisador. Então, o que eu faço para começar a ter esse embasamento? No meu caso, eu comecei a estudar um acorde por vez. Então, estuda vários acordes mesmo, né? Para o mesmo acorde, várias voicings. Você estuda um modo ou os modos para esse acorde. E aí você estuda os arpejos que cabem em cima desse acorde. Aí pronto, você está num mundo vastíssimo, complexo, só que de muito crescimento. Você sente o crescimento. Então é fascinante esse aspecto da música. E a, quando você começa a trilhar isso, e você começa a regular o que você faz pelo que soa bem, aí você começa a desenvolver um pensamento autônomo. Só que junto com isso você está ouvindo os discos dos caras que você ama e eles vão te abrindo portas também. Então todo cara que fala, eu faço isso e pronto, eu acho que ele está falando de outra coisa, né? Ele está falando de outro ramo. Pode ser que ele está falando de business. Mas de música mesmo, nunca tem parada. Porque sempre que você experimenta alguma coisa diferente em cima de algum acorde, você fala, opa, tem alguma coisa aqui. E você vai expandindo sempre. Porque se a música é infinita e profunda, como é que alguém diz que domina alguma coisa? Né? Então, eu acho que lidar com isso é muito legal, porque você começa a ouvir principalmente o que você toca. E você começa, a partir disso, se construir. Então, você falou de uma coisa importante aí, né? Que essa coisa de você se autoanalisar e tal, né? De você perceber o que está acontecendo. E o que eu fiz desde o começo foi o seguinte. Eu via o que eu queria estudar na teoria, confirmava nos discos e usava. Não necessariamente nessa ordem. Então, isso foi uma base muito importante, tem sido até hoje, porque são bases onde eu sinto uma coisa interessante. Que tipo de som que você quer tocar? Então vai e ouve os caras que você acha mais profundos, que vão ser uma grande referência de nível, ao mesmo tempo em que você grava você tocando em cima da situação que for, e ao mesmo tempo em que você confirma as coisas na teoria. O que vai acontecer depois? Acontece muita coisa. Inclusive o surgimento de coisas híbridas. Você fala, eu gosto desse negócio aqui, só que eu vou colocar esse tempero aqui. Sacou? Então aí que está a arte do negócio, a arte de improvisar, né? Então, enfim, aí vem a questão do discurso musical também, porque você precisa ser muito honesto para você ouvir você tocar e perceber o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar e o que você precisa expandir. Então, para mim, não tem separação entre como a pessoa enxerga a vida, como ela se relaciona com as pessoas e como ela toca. Porque se o cara não é honesto, ele pode amealhar muitos seguidores, mas
a consciência, eu acho que é um negócio inato e ela vai cobrar esse maluco aí de algum jeito, né? E como a gente já falou, quando você tá mentindo na música, talvez o corpo vai começar a te dar uns toques e conforme você insiste em mentir, os toques vão ser cada vez mais violentos. E eu não quero me sujeitar a isso. Então, a questão de você ser honesto tocando ou lidando com a música não é nem algo para bater no peito, é condição básica. Com certeza. Com certeza. E teve algo que você falou aí logo no início, que eu estava brincando essa coisa de que vai acabar a melodia da música agora, e você falou que ainda tem esses focos de resistência, não foi exatamente essa palavra que você usou, mas eu acho que tem algo que é muito inerente a alguns seres humanos, e não deveria ser alguns. Eu acho que se você, a partir do momento que você der liberdade, todos iriam, eu acho, nessa direção, que é a busca pela evolução, a busca pelo aprofundamento. Eu tenho essa sensação que toda vez que você dá liberdade a uma pessoa, você tira delas essas amarras do sistema e etc., que ela vai atrás de algo que ela realmente gostaria de ser um ofício dela, né? Que é muito raro hoje em dia, né? A pessoa tem uma aptidão ao seu ofício, né? E nesse sentido, a mesma coisa que você falou, a pessoa não dá para discernir o que é a vida da pessoa e do que é a prática dela, né? Se ela tem aquele ofício ali, é uma coisa que ela tem aptidão e que ela faz, que ela não faz para cumprir o papel dela no sistema e comprar carro e telefone novo, a relação dela com aquilo ali vai ser completamente diferente e vai tá confundida com a própria existência dela, né? O Marcelo, eu estava fazendo uma live com o Flávio Silva na quarta. Eu falar aqui, JP Mari, só um minuto, que ele já falou 2 vezes. JP, obrigado aí, tá acompanhando. JP Mari, a live fica salva durante 24 horas, tá? No Instagram do Express Guitar. Fica salva assim, pode ir lá que você consegue ver o início, tá bom? Obrigado. Desculpa aí, Michel, pode continuar. Sem problema. Eu estava fazendo essa live com o Flávio Silva e surgiu lá uma questão de um cara. Eu pensei que essa live ia ser sobre música, fala mais de música, porque talvez a gente estivesse falando coisas que incomodam ele, né? E aí o Flávio respondeu falando, cara, música é vida, né? Resumidamente ele trouxe esse conceito. Então, quando a gente fala dessas coisas, mano, a gente não tá filosofando e tendo um papo aqui de compadre, de ficar... Não, isso é prática. Se eu vou ouvir um take meu e eu fico dando desculpa, porque a corda tá velha, ou manja, ou então, o meu amplificador tá com ruído. Não, bicho, seja honesto, vai. É você ali. Ouve o que você tocou e analise. É aí que tem um lance do Gandhi que eu acho legal pra caramba. Que é um lance que é meio que um paralelo até com coisas de outras coisas já ditas e documentadas na humanidade. Que é o seguinte. Quando eu vou analisar a mim mesmo, a lente, ela é aumentada. Porque, cara, ou você tá nessa seriamente, ou você tá realmente, como você falou, para comprar iPhone e carro e cumprir o script do sistema de consumo, né? Então a questão é que se eu vou estudar e eu tenho esse critério de realmente buscar evoluir e buscar me examinar e ouvir no meu discurso, identificar no meu discurso meus estados, minhas limitações, porra, você tá num puta processo, inclusive que inclui o pensamento autônomo. Isso para qualquer coisa, para qualquer coisa. Lógico. Então, quando a gente fala dessas coisas, é condição básica para isso, para tocar, sabe? Porra, tem cara que acha que ouve
sei lá, os grandes improvisadores e deve achar que o cara nasceu com um dom e que aquilo ele, né, ele foi numa cerimônia, como Monty Python descreve, né, uma cerimônia marítima louca e ele tirou uma espada de uma pedra e pronto, ele é o enviado de Deus. Que porra é essa? E isso tem muita gente que corrobora, né, com isso aí, que termina entrando no status de que colocar numa parede, não, meu estado meu estado de existência é diferente do seu porque eu sou capaz de fazer isso aqui, né? Não, aí é loucura, né? É loucura, porque eu li um negócio hoje daquela professora Lúcia Helena Ó, dá um Galvão. alô pro Edgar Teixeira aí. Cuca, um abraço, meu irmão. Tá aí. Beijo! Ele tá falando do 1-2 Trio. 1-2 Trio, coisa importantíssima em minha vida. Nunca falei com você, mas 1-2 Trio foi foda em minha vida. Vá, continue, senão a gente chora. Sim, muita gente comenta desse disco, né? Se quiser, um dia eu conto aqui. O dia foi 2002, né? Vocês lançaram? Sim, a gente 2002. tocou ao vivo desde 2000 e gravamos em 2002. Eu me lembro o primeiro som que eu fui em São Paulo, bicho, 2002, tinha acabado de chegar, eu falei, quero ver esses caras. Fui na Matic, vi vocês tocar, mudou assim, ó. Eu tava indo assim, ó, eu tava indo em direção assim, não, eu tô indo pra ali, seguro pra caralho, não, eu vou ali, eu fui... Cai o carro na ribanceira, assim, ó, o carro rodando assim e assim, ó. Teve muitos desdobramentos, né, esse disco aí, porque, enfim, tem várias coisas que falaram a respeito, pessoas que eu respeito falavam a respeito que eu acho legal a gente trocar uma outra hora aqui. Enfim, esse é um papo legal, porque realmente depois eu ouvi... Eu sou muito agradecido por essa trajetória toda aí, né? Enfim, é muito importante tudo isso e o som continua rolando, né? Isso que é... Com certeza, com certeza. Então, aí eu vi hoje no lance da Lúcia Helena Galvão que ela pôs lá um negócio que acho que é da Helena Blavatsky, que ela fala o seguinte: seja humilde para atingir a sabedoria e mais humilde ainda quando você conquistar alguma sabedoria. Então a questão da humildade não é só um negócio moral, sabe, para posar de bonitinho. Não, cara, é criar condição para a coisa entrar. Porque eu acho que a arrogância, o cara parte para uma frequência, ele começa a irradiar um negócio asqueroso, entendeu? E obviamente a música para. E a gente sabe disso. Então, a questão de humildade, a humildade frente a um negócio muito maior que você. Tem cara que você acha maior que a música, vai lá, bicho, você tá no teu livre-arbítrio, mas eu não vou entrar nessa. Por quê? Porque isso pra mim é admirar o bezerro de ouro, entendeu? Você tem a essência... A mesma coisa que a gente tava falando ontem, assim, a prepotência, essa arrogância, ela é burra, bicho, é muito burra. Total. Porque você se coloca acima do conhecimento, aí acabou. Não entra mais nada. Não entra mais nada. Então, em se tratando de música, que ela é infinita e profunda, cara, pô... o meu tempo melhorou, legal. Aí você assiste de novo o vídeo, você fala, não melhorou tanto assim. Ele melhorou, mas precisa melhorar muito mais. Pronto. Se você tem essa consciência, cara, aí você tá num processo honesto, que propicia abertura pra caramba. Então, falando a respeito do estudo, e a gente, né, nomeamos aí, estudo e performance. Tem caras mais velhos que falam abertamente sobre isso. Eles falam, estudar é uma coisa, tocar é outra. No estudo, e até inclui a performance, porque você quer ouvir um take teu, entendeu? Você quer se avaliar. Mas, na performance, não tem estudar, entendeu? Não tem aplicar. Eu vou aplicar tal coisa. Na hora que você fez isso, você saiu do fluxo do que é necessário tocar. Então, por isso que eu acho uma coisa interessante sobre estudo o seguinte, mano. Estude o mais cientificamente possível para liberar a intuição na hora de tocar. Eu sei que é paradoxal pra cacete. Não é. Mas não vive com a coisa, você vai perceber que é bem por aí. É bem por aí, pô. É bem por aí. E assim, é o que eu falei assim, não é oba-oba. Essa coisa, existe um método, assim, obviamente que
Você sempre repete a frase de Sonny Rollins, né? Estude tudo. Mas para você estudar tudo, existe uma coisa de cada vez. E para estudar uma coisa de cada vez, existem as etapas que você vai cumprir, né? Agora, todas essas etapas têm que ser esquecidas na hora de tocar. Porque esse negócio de estudar na hora de fazer som é muito complicado. Sim, e outra, mano, hoje em dia, sempre teve isso, mas hoje em dia, com essa coisa toda dessas fórmulas todas, né? A fórmula mágica, inclusive oferecida pelo Jazz Education, né, por alguns caras. Tem gente boa em qualquer ramo. Tem gente boa em aula, em curso online, tem gente boa no Jazz Education, a gente sabe disso. Mas a regra dessas coisas é reles. Então, só que isso seduz as pessoas, porque as pessoas estão querendo sempre o caminho mais fácil, fácil, fácil. Então, uma das coisas desse caminho fácil, que eu até comentei na live agora anterior, na TDB Class, que é do curso online que eu tenho. Cara, o copiar e colar, ele é um símbolo dessa escolha do caminho fácil. Só que, mano, em arte, se a expressão é individual, como é que o meu caminho vai estar todo pavimentado, bonitinho, e eu só preciso acelerar? Não, é um mato fechado que você vai abrir, se você está num processo honesto. Agora, o que os caras estão querendo oferecer? Não, deixa comigo. É como se eles falassem, eu vou fazer por você. E aí, acabou. Acabou. Porque, mano, a gente sabe, você vai trilhar teu caminho, é você que vai fazer cada escolha. Eu posso, como instrutor, que eu trabalho com aulas de música na guitarra desde 1990. Quando eu estou nessa posição de instruir, o meu papel é abrir caminhos. Abrir caminhos não é fazer o caminho pelo cara, ou pela pessoa. Então, o copiar e colar, para mim, é um símbolo dessa coisa de querer que tudo seja fórmula. Tudo, como a gente já citou várias vezes aqui. Se tocar fosse ler um manualzinho de como montar uma escrivaninha, eu não estaria nesse ramo. Só que o que as pessoas estão propondo é isso. As pessoas estão falando que é fácil tocar. As pessoas estão falando que você aprende a tocar, sei lá, qual é agora o prazo? Porque outro dia era semanas, né? Agora, talvez seja segundos. Sejam honestos, então. Anuncia aí, vai nessa coisa linear do marketing, né? Mais podre. E daqui a pouco você fala, eu vou ensinar você a tocar em 3 segundos. Pronto. Não é o que vocês querem, né? Juntar grana. É isso. Só que, mano, enfim, como diria um músico experiente, ele mandou essa, enquanto tiver otário, vai ter malandro. Então, aqui nós buscamos outra frequência. Quer falar, bicho, o tempo da música não é o tempo do botão do micro-ondas. Então, o copiar e colar, nisso que você falou de aplicar, muitas vezes, que eu ia falar lá atrás, respondendo o que você falou, muitas vezes você vê um cara improvisando e ele tá trazendo as ferramentas sem ter passado por ele. Ele simplesmente está aplicando lá e ele... Tudo bem, isso não é errado. Se eu tiver que fazer isso, esse arpejo de Mi, 7+, se eu tiver que fazer isso porque a minha intuição mandou, quem sou eu para questionar? Só que a questão é que muitas vezes você está vendo os caras tocarem e você fala assim, bom, quando eu quero ouvir alguém tocando, eu quero ouvir a expressão única desse cara em cima dessa música, né? Como é que esse cara toca essa música? Então, sei lá, deixa eu ouvir esse som autoral desse cara. E você quer ouvir esse cara. Só que muitas vezes você está ouvindo o quê? As ferramentas. E isso até em caras que tem nome aí, principalmente nome nessas casas de jazz de São Paulo. Que pagam pau pra esses caras pra caralho. E, enfim, eles tocam
uma música morta. Mas como o cara é de fora, vamos nos prostrar diante do currículo e do passaporte dele, não é mesmo? E tem Só a que a ver, questão, mano... e tem a ver Oi? ainda, Michel, rapidinho, só um adendo. Quando as ferramentas, quando elas não são ferramentas universais, como você citou, arpejos de escalas, mas elas são ferramentas de outra pessoa, né? Aí é Ah, que sim. é mais engraçado ainda, quer dizer, alguém pegou as ferramentas reais e criou uma linguagem própria, tipo, você sabe que sempre fala do Pet, eu uso o Benson, acho engraçado quando as pessoas imitam, porque são ferramentas tão criadas, com uma personalidade tão forte, que a pessoa, quando começa a colocar aquilo em prática, fica muito nítido que ela está colocando a ferramenta de outra pessoa ali, né? Eu acho Mas que fica mais nesse caricato. caso, é que nesse caso é que o cara não tá usando só um arpejo do jeito que o outro cara usa. O cara tá falando como o outro. É. Entende? A mesma coisa que você fazer a próxima live, vamos dizer que eu enlouqueci, né, até sexta-feira. O que não é difícil nessa sociedade, mas vamos dizer que se a gente abre a próxima live e eu começo imitando o Sérgio Chapelin. Aí você fala: o que aconteceu, mano? Você tá louco? Algo não está bem. Então é isso que eu sinto. É uma imitação mesmo. Por quê? Porque as pessoas acham mais fácil ser aceito se escondendo atrás do outro. Mas só voltando um pouco. Então a sensação que eu tenho quando eu ouço certas coisas, não é que é proibido usar um arpejo, usar um trecho de uma escala, não é nada disso que eu estou Não. falando. A questão é que tem caras que, por querer o caminho pavimentado, o caminho fácil, eles estão expelindo ferramentas e não estão dizendo nada, nada que passou por eles. Então eu vou citar dois exemplos. Um é uma imagem e outro é um exemplo sobre o livro do Paramahansa Yogananda. Primeiro exemplo é o seguinte: você chega num lugar e fala: eu gostaria de uma yakisoba especial. Aí, ok. Aí o cara traz lá um pacote de macarrão fechado, vários legumes congelados em potinhos, o shoyu, o molho para yakisoba, que tem um molho especial, a carne, eu sei lá. Aí você fala: peraí, mas isso não é yakisoba. A yakisoba é quando você junta essas coisas, cada uma a seu tempo, e aí você apresenta a yakisoba do jeito que você faz. Então, quando eu ouço alguém tocando ferramentas, é essa sensação. Pedir um yakisoba e o cara traz os trecos tudo congelado. Aí eu falo: pô, Tudo desculpa, isso separado, não é uma né? yakisoba. Segundo exemplo, eu acho que eu até já citei isso aqui. Paramahansa Yogananda é um yogi que veio para o Ocidente, escreveu muita coisa, e nesse livro que chama Autobiografia de um Yogi, ele conta uma história interessantíssima. Eu sei que pessoas de religiões mais sectárias não vão aceitar, então paciência. Mas eu não tenho uma religião oficial, eu prefiro buscar a sabedoria onde me aprouver, porque eu sou mais pelo pensamento autônomo, mas eu respeito a escolha de cada um. Só espero que as pessoas respeitem a nossa escolha também, porque a partir do momento que não estou desrespeitando ninguém, né, o sectarismo só mostra a estupidez de quem é sectário. Então, aí ele fala que chegou um Brahmane lá, né? Na Índia tem castas, e o Brahmane é uma casta superior. Como existe aqui com a questão do Quem tem dinheiro, né? dinheiro. É. Aí chegou lá o Brahmane pro mestre dele, ao guru dele, e ficou lá cagando regras durante 1h30. E os moleques assistindo, né? E o guru dele só quieto. Na hora que acabou 1h30 de discurso, aí o guru do Paramahansa Yogananda chega para esse Brahmana e fala: e você não vai falar nada? Aí o cara fala: como assim? Eu tô falando aqui faz 1h30. Aí ele fala: não, mas tudo isso que você falou eu conheço das escrituras. Você não vai contar alguma coisa da sua experiência? Sim. Então é essa sensação. Então, mano, pô, agora, por exemplo, eu só tenho pra tocar junto o quê? Coisas que os brothers mandam gravado, que é até um pouco mais divertido, né? Que chega uma bateria e você toca em cima. Ou então eu com o Loop Station aqui,
E, cara, é uma luta, porque, que nem ontem eu tava tocando um blues no andamento assim, ó. Esse andamento não é, certo? E ele também não é. Então ele fica no meio do caminho louco, cara, que é tipo... Espero que você tá fazendo próximo do outro andamento, mas... Bicho, para você tocar em cima disso, o tempo sair decente, e você dizer coisas suas passando por todos os acordes, é um processo brutal, gigantesco. Porque você pode até aprender os clichês e já vai ser uma luta para eles saírem no tempo decentemente, com expressão. Só que os clichês não são você. Você muito bem sabe no teu processo. Isso não sou eu. Isso é linguagem. Eu estou pegando as coisas aqui. Agora, quando é que vai sair o meu próprio lance? Eu não tenho controle sobre isso também. Mas a autoobservação faz com que você perceba todas as nuances do processo. Você ouve um take e fala, ih, rapaz, tá muito clichê essa porra. Aí você ouve outro take e você fala, sei lá, eu quis ir para um lance aqui e me dei mal. Então é um processo louco, complexo. Portanto, voltando àquele negócio, toda pessoa que chega e fala do blues, por exemplo, o blues com menosprezo, esse cara tá falando de qualquer outra coisa, menos de música. Isso é engraçado mesmo, essa coisa do blues, porque pô, bicho, o blues, caramba, bicho, só de ter você tem a possibilidade, vários blues que a gente toca, já no segundo compasso já tem um acorde de minuto, né? Às vezes desce pro 4, já foi pro 4 sustenido de minuto, já tá ali, já foi no segundo compasso. No sexto beat já entrou um acorde de minuto ali. Você vai fazer o que com aquilo ali? Vai tocar E outra, Marcelo, não é uma questão de ser, da gente querer tocar difícil ou não. Não. Simplesmente, o segundo acorde. Se eu tô tocando se eu começo o blues, eu tô, por exemplo, em si bemol. Eu toco 2 tempos de si bemol. Nos próximos 2 tempos, eu já posso estar preparando o mi bemol, que é o 4º grau. Se eu não preparar, é sabido e é claro que a escala ou o conjunto de notas de 7 ou 8 notas que servem para o Mi bemol 7 não é exatamente o mesmo conjunto de notas para o Si bemol 7, cara, entendeu? Então, querer falar do blues e falar pro cara, toca uma pentatônica aí enquanto eu vou tomar um café, de novo, o cara pode estar falando de qualquer coisa, menos de música. Não, é isso, eu não entendo essa relação do blues com os fundamentos, com o início, eu não entendo, nunca entendi muito, não. Exato. Eu nunca entendi. Eu acho que assim, muito mais a relação do so what, do Impressions, eu acho que é clara, né? Porque tem um acorde parado ali. Claro. A do blues, bicho, que precisa saber. Supostamente, você precisaria tocar, inclusive, os 2/5 menores, né? Que vão preparar o acorde menor, enfim. Então, nesse ponto aí, eu concordo plenamente. Essa coisa do blues é uma luta diária, o blues. Então, agora, tudo isso que nós estamos falando tem a ver com estudo e performance. Por quê? Porque se o cara vai fazer aula com um cara, ou com qualquer pessoa, e ele já ouve uma afirmação dizendo, o blues é fácil, vamos começar por ele, pronto, já liga o alarme. Liga o alarme, porque tem uma porrada de acordes no blues. Sacou? Outra coisa. E essa coisa, desculpa, Michel, é porque teve uma coisa que me perdeu no pensamento passado, que era uma coisa que eu queria falar. Essa coisa de você, tudo bem, aí o cara, não, porque eu quero colocar o aluno para tocar, vou botar uma escala só, ele toca ali durante 2 compassos. Isso vai começando a inibir um processo que talvez seja o melhor processo para mim, que é você ouvir o mundo que cada acorde te oferece. Claro. E aí quando você está fazendo o processo inverso, que é apagar o mundo que uma harmonia inteira te oferece. É o processo quase inverso, né? É quase inverso, porque
essa coisa de tocar complexo, foi isso que eu queria complementar. Você fala assim, não é porque a gente quer tocar complexo, assim, é porque à medida que você se aprofunda e que você é capaz de reconhecer esses elementos que são oferecidos pela música, e que se você tá ignorando completamente isso, é difícil você ignorar uma vez que você vê. É que nem aquele negócio, queria desver uma coisa. Como é que você vai desver? Como é que eu vou desouvir que vai passar um acorde 4 ali e eu vou estar tocando Claro, as mesmas. Como é que eu vou? Isso não dá de ouvir agora. Não é porque a gente quer tocar complicado, é porque existe um processo que para cada um está no estágio, obviamente. Eu estou falando do meu estado, que assim, que se aquele acorde passar e eu não tiver me manifestando em relação a ele, a sensação é muito esquisita. É muito esquisita, entendeu? Então, acho que não é processo, não tem a ver com querer ou não. Eu não quero, não tem mais querer ali. Eu vi aquilo. Aquilo ali está dentro de, né? Eu vi, aquilo ali já, não tem como eu desver aquilo ali. Eu vou fazer o quê? Eu vi, já vi. Tá ali. O que eu vou pois fazer? é. Agora, o Só, processo inverso é botar um negócio, uma tapadeira, assim, né? mas Desculpa, isso vem. falei pra cacete. Não, não, mas é isso mesmo. Você exemplificou muito bem. E para mim, isso é aquele pacote de não querer perder o aluno e de simplificar as coisas e de, de, de alterar o sentido das coisas de uma forma arbitrária. Só que, nesse caso, querendo dizer que não tem um elefante na sala, entendeu? Sacou? Tira o Então, elefante da sala. sacou? Agora, então é um grande processo. Quando a gente está falando disso, nós estamos falando Michel, sobre. deixa eu falar, ó, o Baleia Guitarra que tá falando, ó, blues é um estilo que estou a fim de aprimorar e cair de cabeça. Só eu tô falando, eu não tô falando blues aqui como estilo, tá, Baleia? Eu não tô falando assim, eu não tô falando aqui de B.B. King, de Buddy Guy. O blues que eu estava comentando aqui é uma sequência de acordes, 12 compassos, que tem a ver com essa linguagem do estilo, a linguagem do início do século passado, mas a gente está falando aqui de uma coisa que tem uma interpretação mais ampla do que blues como estilo, entendeu? Como o B.B. King tocando aquelas frases maravilhosas que ele toca. É um pouco mais amplo que isso, só para não ficar confundir aí, porque Claro. realmente o blues eu tenho interpretação não. Então, e eu ia comentar sobre isso também, viu, Marcelo? Só mantendo essa questão do blues. Por exemplo, eu encontro bastante vezes o Nuno Mindeles lá na Music Maker. Sim. E mano, ele falou, uma vez, ele falou assim, os caras estão tocando blues e pra eles o blues é só isso. Né? Aí ele começou a tocar de um jeito que eu não vou saber simular aqui, mas. Aí eu falei pra ele, eu saquei, mano. Você tá tocando blues em 3D. Então, mesmo em cima do negócio que chamam que é mais simples, que eu não acho, é uma linguagem diferente. É o blues mesmo, tipo Albert Collins e Robert Johnson e o cacete, é outro mundo. É isso que eu ia falar. O Robert Johnson já estava nesse 3D aí, viu? Robert Pois Johnson 1908, se eu não me engano, 1905, tá por aí. Pois é. Então, enfim, é a uniformização. Você percebe que agora, blues para as pessoas é você imitar o Steve Ray Vaughan. Elas assimilam blues sendo isso. E o Steve Ray Vaughan é fantástico. Certo? Mas não tem só ele. Inclusive, se você ouviu Albert King, você sabe de onde veio muita coisa dele. Então, eu não estou dizendo que ele não é original. Ele é ele. E eu adoro esse cara. Só que, mano, saca quem veio antes. Então, é mais uma uniformização. Não tem uma uniformização no Jazz Education? Que todo mundo usa o timbre do Pat Metheny, os efeitos e as escolhas. E até, em certos casos, fala como ele fala. Usa os termos dele. A mesma coisa no blues está acontecendo, em geral. Eu tenho um aluno que fez aula comigo, ele é bem do blues, assim, só que ele começou a lidar com os standards e, o cara
enfim, mostrou que ele estava afim do aprofundamento, eu achei muito legal o processo. E eu falava disso com ele. E tem até uma entrevista do Steve Lukather falando disso. Quem falou que blues é só Steve Ray Vaughan? Entende? Então tá tudo cheio de uniformização. A gente precisa realmente ter um pensamento autônomo, até como necessidade de sobreviver. Porque é o seguinte, mano, se eu for tocar isso aqui e a única expressão válida for a que for determinada pelo Jazz Education ou pelo que eu ouço no que chamam guitarra jazz, eu vou trabalhar num banco. Sacou? Não, eu quero ter a minha expressão. E outra, eu não tenho como calcular isso. Vai tocando e vai saindo quem você é no que você toca. Não dá pra você calcular, agora eu vou tocar o meu estilo. Que porra é essa? Não. Sacou? Então é muito complexo, essa conversa é foda. Então o lance é, estudem com alguém que passa as ferramentas e que incentiva o seu pensamento autônomo, que respeita a sua individualidade. Michel, Tudo isso vai facilitar com que o seu estudo em casa, na hora que você senta ali na cadeirinha para estudar, tudo isso vai facilitar para que você abra possibilidades sempre que você for estudar. Porque se você estiver estudando com alguém que você sentiu que o cara não te respeita, que o que você toca não é nem considerado e que o cara está impondo uma estética, tome cuidado. e aí, Michel, eu queria te perguntar, porque dentro disso que a gente está conversando, principalmente as primeiras coisas que você falou aí, do cara que não te escuta, do cara que te traz limitação, como você fez para adaptar esse tipo de pensamento, que tem sido a maior dificuldade para mim nesse tempo, na coisa do curso online, né? Que você botou e você lançou recentemente, etc. Sim. Deve ter sido um desafio. Para mim tem sido, porque eu também estou gravando, etc. Mas como você fez para conseguir isso? Para se sentir honesto naquela situação ali? Marcelo, eu tinha já feito alguns ensaios disso através dos tempos. A primeira coisa que eu lancei foi foram duas videoaulas em 1994. Eu tinha 22 anos. Uhum. Então, eu lembro que quando eu fui gravar essa videoaula, eu gravei o primeiro take e eu fiquei, sei lá, uns 15 minutos falando até a primeira pausa. E eu lembro que os caras da equipe comemoraram, porque os caras que iam gravar as videoaulas da mesma empresa, eles não estavam absolutamente preparados para nada. E eu me preparei porque alguma coisa me dizia, não perca tempo nessa porra. Então, eu fiz isso, eu tava, imagina eu tocando com 22 anos, era uma merda, enfim. Mas eu não menosprezo isso, não nego, eu só proibi o cara de vender essa porra porque ele não me pagou. Sim. Aí eu continuei fazendo várias coisas. Quando eu abri meu site, em 2004, 2005, o cara quis fazer uma parceria comigo para eu começar com videoaulas. Então lá fui eu gravar as videoaulas. Então, fora todo o assédio que eu tive de alguns caras querendo fazer o curso online, que eu falei, não, muito obrigado, porque o papo era péssimo. Aquela historinha de pagar 10%, manja? Bom, quando eu fui gravar as aulas online agora, que eu gravei o conteúdo que tem disponível agora, que é os 7 modos em 8 aulas da escala maior e talvez umas 8 aulas da menor melódica, aulas até chegando perto de 1 hora, e PDF, o cacete. Quando eu fui gravar isso, eu só traduzi o que eu faço em sala de aula para uma câmera. Entendeu? Entendi. Só que eu entrei nos pormenores todos. Eu entrei em muitos pormenores. Como eu faço em aula. Ou seja, eu não apenas apresentei, abaixo o PDF. Não. Eu vou falando das questões que surgem também. Então tá tudo lá isso. E eu confio nesse material. Por quê? Porque ele é fruto de uma coisa que estava acontecendo real.
Eu não mudei para cá. Não, eu continuei a mesma trajetória. Eu só adaptei para falar para uma câmera. Entendeu? Entendi, entendi. É um desafio mesmo, mas como você falou, você está desde 94 ensaiando isso. Eu não tinha feito essa associação realmente do ensaio dessa época que você viveu, que eu não vivia, das coisas de gravar videoaula, né? E realmente é um ensaio para essa situação. Deixa eu ler aqui o boa tarde a todos. A verdade é que ele está falando no chão, admiro o seu trabalho. Não, eu já passei por isso, ficar denunciando músico e desrespeitando, desconsiderando e não ver o valor que a gente tem. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, não. Eu entendi mais ou menos, eu vou tentar traduzir, porque talvez ele sofreu isso em aula, né? O cara não respeita o que ele toca e talvez perde o tempo da aula para ficar xingando os outros. Eu já soube de várias aulas de alguns mestres da guitarra jazz brasileira que ocuparam um bom tempo da aula para falar mal de mim, por exemplo. Sério? É. Porque é engraçado, esses caras não percebem que a pessoa que teve aula com eles pode fazer aula com o outro, né? Eles acham que é tipo, eles têm um harém, né? Eles são sheiks dos alunos, hein? E as histórias chegam, mano, mas realmente, para que isso serve para mim? Para conhecer, como a gente comentou na nossa conversa, o lance é melhor saber de certas coisas e expurgar aquilo, pegar a lição daquilo, expurgar a toxicidade, do que não saber. Com certeza. Sabe? Então, porque eu não vou ficar falando nomes ou cacete. Não, eu aprendo a lição e vamos em frente, vamos pegar a ideia disso. Com certeza. Né? Então, enfim, mano, esse negócio dos estudos, os estudos eles são muito atrapalhados pelos caras que estão dando aula. Entende? Porque o cara não se sente autônomo, ele não se sente dono de si mesmo. Porque ele tá sempre sob opressão, saca? Quantas vezes você sabe disso? O cara vai tocar com você na aula e ele tá nervoso. Por quê? Porque ele passou por experiências antes que ele acabou de tocar e o cara virou pra ele e falou que tá uma merda. Nem fale, Michel, nem fale isso aí. Nem fale que ontem eu vi uma situação de pedir para um aluno gravar uma coisa, bicho, que ele tá anos-luz na frente. Falei, só grava isso aí que eu tô precisando para tal situação. Não vou entrar para nós aqui. Ele falou, veja aí se ficou bem, porque se não tiver, não precisa usar. Falei, mano, quem criou isso em você? Quem criou? Você toca um negócio desse, tá bonito, você toca bonito, tá tudo certo, bicho. Quem te deu essa cicatriz? Quem fez essa cicatriz em você? Ele fica meio assim. Eu falei, é um negócio assim, entristece, assim, sabe? Porque são possibilidades, assim, você vê uma pessoa mais nova e muitas vezes muito mais talentosa do que eu, né? Que vai precisar de muito menos esforço para chegar em certos locais e talhada ali por... São traumas, né, Marcelo? São traumas. Enfim, mano, no círculo das mulheres tá rolando várias hoje lives, né? Mas tem reuniões, tem estudos, tem muita gente embasada falando sobre o abuso. E, mano, a luta de uma mulher para se livrar de todas as cracas de um abuso da infância... não se livra, eu acho que não. Leva décadas. Décadas. E, a pessoa que se cuida, hein? Que se vê. Imagina quem tá aí só no mercado de trabalho e fala, vamos ser forte, vamos aí. Essa tá ferrada. Então, mano, tem abuso de tudo quanto é jeito. Então, a questão, mano, é que... Enfim, a gente já tocou bastante nesse assunto do respeito em sala de aula. Porque isso libera o cara. O Juninho falou aqui, que foi correto a sua resposta, foi isso mesmo. Ele pediu desculpa aqui, que é deficiente visual e não conseguiu escrever direito. Juninho, desculpa aí, eu realmente não entendi, mas o Michel aí captou e entendeu. Que bom que ele respondeu para você, Juninho. Um abração. Então, mano, agora, em relação ao estudo e à performance, não dá para fixar regras de ouro, dogmas, mas tem princípios. Tipo,
eu preciso estudar muito profundamente, cientificamente, que não vai ser o suficiente nunca. Então, mano, eu fiz uma imersão. Quando eu comecei a viver de música, eu combinei comigo mesmo. Ih, cara, peraí. Eu vou ligar o Wi-Fi aqui, tô fazendo merda. Não. Meu Wi-Fi tá ligado e meu celular me falou de uso de dados. Olha que besteira. Tá funcionando bem aqui. Mas vamos lá. A questão, mano, quando eu comecei a viver de música, como agradecimento por esse marco na minha vida, em 1990, janeiro de 90, eu falei, eu vou tocar, estudar 6 horas por dia no mínimo. E eu fiz isso até 95. E quando eu comecei a dar mais aulas, aí diminuiu bastante esse tempo. Mano, esses 5 anos, eu agradeço, sei que me ajudou muito, mas nunca é suficiente. Ponto. Então, qualquer cara que fica batendo no peito, eu estudava 10 horas por dia, beleza, cara. Beleza. Eu lembro de um workshop do Zavinu, que ele falou assim, quem fala que estuda 8 horas por dia, ou é burro ou tá mentindo. Eu não concordo com ele, mas eu concordo por um lado. Às vezes o cara fala isso como marketing pessoal, né? Certo? Então, mas lógico, tem dias que você vai estudar 10 horas. Por quê? Porque é preciso. Tem dia que você vai estudar meia hora. Entende? Ninguém fixa isso. Por mais que queiram, ninguém fixa. Por quê? Cada dia tem suas necessidades. Então, todo estudo que você fizer nunca vai ser suficiente 100%, porra. Você precisa tocar. E aí vem a questão que está impossível agora, mas logo teremos isso de volta, que é tocar com pessoas. Isso muda tudo. Porque performance não é tocar com a porra do loop station. Ou com playback. Ou mesmo com uma base que um amigo meu tipo, me manda. Não. Tocar, a performance é coletiva. Então todo estudo serve para embasar aqui. Só que, bicho, você jamais vai prever o que vai acontecer aqui estudando. Se isso não é falado, que seja falado. Entende? Então, percebam como o processo é complexo, riquíssimo, só que prazeroso, luminoso e divino na mesma proporção. Na mesma proporção. E que vai com certeza te elevar em diversos aspectos. Né? Com certeza. Uma gratidão muito grande por estar nesse processo aí, eu tenho mesmo.